Boa noite, irmãos. Nós estamos na quarta-feira, que chamam quarta-feira de Páscoa, no dia 27 de março de 2024, e aproveitando que é a época da chamada Paixão de Cristo, aproveitamos para dar essa mensagem com o título Refletindo sobre a pessoa e obra de Cristo nessa Páscoa. Cada Páscoa nós tiramos um tempo para refletir na bendita e gloriosa pessoa de Jesus Cristo e na sua obra maravilhosa, porque nos salvou lá na cruz do Calvário. Na realidade, quando nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, nós estamos falando de dois momentos, de dois estados: o estado de humilhação, que é representado pela coroa de espinhos, e o estado de exaltação, que é representado pela coroa real. A humanidade, a natureza que Jesus Cristo ganhou após encarnar, ele é o verbo encarnado, ele existia antes de todas as coisas, no seio da Divina Trindade, no conceito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e conforme o plano do Pai, ele que a Bíblia diz que é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, em projeto. O que Deus coloca como projeto é como se já tivesse acontecido. Por isso que diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Que nós fomos escolhidos também antes da fundação do mundo. Deus já conhecia a Noêmia lá antes de fazer o sol. Você viu como essa Noêmia é importante? Ela não sabia? Então nós vamos refletir sobre a gloriosa pessoa de Jesus Cristo e queremos começar refletindo nesse texto cristológico. A doutrina que estuda Jesus Cristo é chamada de cristologia. Cristo, que significa o Messias, o Salvador, o ungido, o eleito de Deus para salvar, e logia, que significa o estudo. E então os textos que falam da pessoa e da obra de Cristo são chamados textos cristológicos, que apresentam a pessoa de Cristo. Então, o texto, se você quiser me acompanhar na leitura, você pode. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que em forma de Deus, ele era Deus de fato, na essência de Deus, Deus real, não teve por usurpação ser igual a Deus, não se aferrou ao seu direito de ser Deus. Eu vou lá me humilhar, me tornar um homem. É isso? É dito que um engenheiro estava construindo uma estrada na selva. E tinha um formigueiro e umas formigas até bonitas no meio da estrada onde ia passar o trator. E ele não queria passar por cima daquela comunidade de formigas e ficou tentando espantar, gritando, alertando. Aí alguém disse: só tinha um jeito de você fazer elas sair daí, se você virasse uma formiga e fosse conversar com elas. Então só tinha um jeito de Deus nos convencer de que Ele nos ama e de que Ele quer nos salvar, vindo aqui se tornando um de nós. E foi o que Jesus Cristo fez, sendo Deus, na forma, na essência de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Isso aqui é a humilhação de Cristo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então aqui você tem toda a gradação da humilhação dele. Desde o momento em que ele nasce em um coxo, por assim dizer, era o local que botava comida para o boi comer, para os burros, as ovelhas. E ele nasce numa estrebaria, num curral de animais.
E ele vive de forma modesta, pobre, numa comunidade extremamente complicada e difícil, que era Nazaré. E finalmente, a sua humilhação culmina em morte, sepultamento, em morte de cruz, a morte mais terrível e amaldiçoada da terra. A própria lei dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou na cruz. Porém, tem o segundo estado de Cristo, que é de exaltação. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é ou está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é Kyrios, Senhor, que é a mesma palavra para Deus lá no Velho Testamento, indiretamente Jeová, mas especificamente Adonai, o dono, o proprietário. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, nos guia agora a refletir sobre o que realmente as pessoas estão dizendo que estão comemorando hoje. Se tem a ver com comida, com bebida, com feriado, com descanso, com diversão, ou com ações de graça por termos sido agraciados com a maior salvação, com a maior bênção que alguém poderia ter, através da bendita pessoa de Jesus Cristo. Nos guia agora, Senhor, isso nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso glorioso, majestoso, nosso Rei e Salvador. Amém. Então, cristologia, a doutrina de Cristo. Lembra que a cristologia é a mistura de duas palavras. Christos significa Messias no Velho Testamento, ou ungido, ou escolhido, e logia, estudo. E é muito importante o que alguém aprende sobre Cristo. O valor e a importância, a eficácia do ensino bíblico da salvação, especialmente acerca de Cristo, de quem Cristo é, vai depender tudo, vai depender a nossa salvação, vai depender o nosso destino eterno. Porque a Bíblia deixa claro, em João 14,6, que Jesus Cristo é a verdade e a vida. Portanto, é Jesus Cristo que veio nos livrar da escravidão da lei, da velha lei, que nos condenava por conta do pecado ao desterro eterno no inferno. Porém, Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, através do que a Bíblia chama a nova aliança, ele possibilita que nós possamos não mais ser escravos da lei, mas alegremente vivermos e obedecermos à lei da liberdade. Hebreus, no capítulo 4:15, diz que nós não temos um sumo sacerdote, que no caso Cristo é o sumo sacerdote aqui. Cada tempo era eleito um sumo sacerdote em Israel, até ele morrer, e outro sucedia. E eles apontavam para o sumo sacerdote que viria na chegada do Messias, o Cristo, no caso Jesus, que ele seria o sumo sacerdote definitivo. Sacerdote é aquele que é o canal entre o homem e Deus, é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o sumo sacerdote. E o autor dos Hebreus, no 4:15, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Porém, um sumo sacerdote que, como nós, ele encarnou, ele se fez homem, ele se humilhou sendo criador, se fez criatura sem deixar de ser Deus. Diz que em tudo ele foi tentado, foi provado. Já imaginou? O Wesley passa por provação, por dificuldade, mas o Wesley não vai passar nenhuma provação ou dificuldade que Cristo não passou. Ele disse que Cristo pode nos entender. Pode ser que ninguém nos entenda, ninguém nos compreenda, que ninguém, de fato, penetre o âmago da nossa consciência, da nossa alma, mas aqui diz que Cristo pode compadecer-se de nós, porque em tudo ele foi provado como nós, sem pecado. Portanto, Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como Deus perfeito, a segunda pessoa da Trindade. Porém, quando ele se fez homem perfeito. E quando ele morreu, ele não deixou de ser homem. Quando ele ressuscitou, ele não deixou de ser homem. Alguém pergunta, ele não precisava ser homem apenas para morrer por nós? Lembra que ele ressuscitou em um corpo perfeito para ter comunhão conosco. Porque na condição de Deus, ninguém pode se aproximar de Deus. Porque é um poder tão tremendo, é uma luz tão ardente. É como alguém, se você quer entender, abra seus olhos ao meio-dia que você fica cego. Se aproxime, se qualquer objeto se aproximar do Sol, ele é incinerado, ele vira cinzas. Então, para que o Jesus Cristo pudesse caminhar conosco durante toda a eternidade, no novo céus e na nova terra, ele continuou como homem, ele assumiu inteiramente a humanidade, não só para morrer por nós, mas para morar conosco. Não nesse planeta mais, do jeito que está, ele vai fazer novos céus e nova terra, e nós teremos a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando de Jesus Cristo, nós estamos falando de que Jesus, ele tem uma natureza divina e ele tem uma natureza humana. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Por isso ele pode nos entender, ter compaixão. É por isso que é importante estudar a doutrina de Cristo, a cristologia, porque Jesus Cristo é a revelação, ou Jesus Cristo mostrou quem Deus era para a humanidade. Diz que até Jesus Cristo a humanidade não sabia como era Deus. Porém, o Filho de Deus veio revelar a Deus. Através de Jesus Cristo nós percebemos que, no sentido prático, Deus quer se relacionar conosco, Deus é santo, é justo, é amoroso, e que Jesus Cristo é o único plano de salvação que Deus tem para nos libertar da condenação, da escravidão do pecado. E que o acontecimento mais importante da história do planeta Terra foi exatamente a vinda de Jesus Cristo aqui. E quando aquela cruz se ergueu lá no Monte Calvário, a história da humanidade foi dividida entre antes e depois de Cristo, entre salvos e perdidos. Então, a primeira vinda divide a história, divide a humanidade. A segunda vinda é a consumação de todas as coisas. Então, você nota que o personagem mais importante da história é Jesus Cristo. Toda a história antes de Cristo
aguardava a vinda dele. E toda a história, depois da primeira vinda de Cristo, aguarda a segunda vinda dele, né? E quando nós estamos estudando a doutrina de Cristo, nós estamos tentando descobrir quem é essa pessoa que a Bíblia diz que pode me entender, que me ama, que quer me ajudar. Entender essas duas naturezas dele, como ele era humano e divino. Entender a humilhação dele, como é que ele, sendo Deus, vai passar por tudo que ele passou aqui. Entender a exaltação dele, que nós não temos mais um Senhor morto, sepultado, mas um Senhor ressurreto, vivo, glorioso. Entender os ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei. E o principal é entender a expiação, como foi que o sangue de Jesus cobriu o nosso pecado, purificou-nos da culpa, tirou a nossa condenação. Tem 3 nomes especiais quando se trata de Jesus Cristo: é Filho do Homem, é Filho de Deus e é Senhor. Tem muitos outros, até nós já vimos aqui. Mas se tratando da nossa salvação, o Filho do Homem se refere exatamente à humanidade de Cristo. Interessante que Jesus Cristo é mencionado como Filho de Homem 82 vezes no Novo Testamento. Porque foi como homem que ele morreu e foi como homem que ele ressuscitou para andar conosco. Para os estudiosos da Bíblia, o título de quando chama Jesus de Filho do Homem, ele mesmo se chamou de Filho do Homem, é o título principal que Jesus usou quando se referiu a si mesmo. Nós temos em Mateus 12:32, 13:37, o tempo não vai nos permitir ver, Lucas, João 1:51, então, é muito importante esse título, porque Filho do Homem é um título da humanidade dele. Os outros títulos, como Filho de Deus, já está dizendo que ele é Deus. Filho do Homem, por outro lado, concentra-se na humanidade dele. Deus chamou o profeta Ezequiel de Filho do Homem 93 vezes. Dessa forma, Deus estava simplesmente chamando Ezequiel de ser humano. Então, Filho do Homem é simplesmente um termo para humano. Jesus foi verdadeiramente um ser humano. Ele veio em carne, conforme lá em 1 João 4:2, o apóstolo João disse que quem não acredita que é o Messias, que é Jesus, que é o Cristo, veio em carne, o mesmo João que disse que ele era o verbo que se fez carne, o mesmo João que disse que antes de tudo ser criado, ele já existia, que ele estava com Deus e que ele era Deus. João diz que aquele que não acredita que Jesus encarnou, que Jesus veio em carne, é anticristo. Então, Filho do Homem é esse título que mostra a sua identificação conosco. A segunda pessoa da Trindade de natureza eterna deixou a glória do céu e assumiu a carne humana, tornando-se o Filho do Homem, nascido numa manjedoura, desprezado e rejeitado pelos homens, conforme profecia lá em Isaías 53. Esse é o nosso Salvador. Nós já aprendemos, então, da importância de estudar o que a Bíblia diz acerca de Jesus Cristo. Tem muitos aspectos que podem ser estudados de Jesus Cristo. A pré-existência de Jesus Cristo. A pré-existência significa antes da terra ser criada. Mas a pré-existência não significa necessariamente
eternidade, quando se refere os anjos foram criados antes do homem. Isso, portanto, ter pré-existido a criação da terra. O problema é que não diz apenas que Jesus Cristo, ele, no princípio, ou seja, quando todas as coisas foram criadas, ele já existia. Diz que foi ele que criou todas as coisas. Está lá em João. Está lá em João capítulo 3, ele criou todas as coisas. Em Colossenses 1,16 diz que nada do que existe passou a existir sem ter sido criado por Jesus Cristo. Portanto, esse Jesus Cristo, que existe esse Jesus Cristo eterno, que existe antes de todas as coisas, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, ele, para entrar no estado de humilhação, ele passou pelo esvaziamento. Uma palavra grega, o nome dela é kenosis, de kenos, nada. Ele sinalificou-se. Porque para Deus se transformar o homem, Deus é tudo. Se transformar o homem em relação a Deus, ele se tornar nada. É por isso que no texto que nós lemos, diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Deus eterno que criou todas as coisas, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ou seja, ele passou a agir simplesmente como homem. Ele não perdeu seus poderes divinos, mas ele não os usou. É como há uma história verídica que o czar, o imperador da Rússia, estava preocupado com as rebeliões, as revoltas nas indústrias lá na Rússia, e ele mandava muita gente se infiltrar no meio dos operários para descobrir o que estava deixando os operários tão revoltados, estava deixando a eles tão indignados com o czar e com toda a política que estava acontecendo no país. É dessa insatisfação dos operários da Rússia que chegam os comunistas, enganam a eles e fazem a Revolução Russa. Quando eles descobrem que foram enganados, que eles reagem, a Rússia comunista mata 16 milhões de russos. Mas antes disso acontecer, porque o czar da Rússia foi morto, ele e toda a sua família, pelos comunistas, ele foi morto, assassinado. Então o czar da Rússia, querendo saber o que estava acontecendo de fato, porque os operários estavam tão indignados, e ele mandou espiões disfarçados de operários para tentar, mas não conseguiam. Então o imperador disse: pois olha, eu vou me trajar, eu vou me despir das minhas vestes reais, porque os czares da Rússia vestiam roupas suntuosas, com muitas joias, com muitos brilhantes, era um negócio fantástico, coroas magníficas. Então ele tira sua coroa, ele tira suas vestes reais e se veste com roupa dos pobres daquela época, com uma sandália de pobre, e deixa de tomar banho alguns dias, fica sujo, porque a situação era precária naquela época, e então ele vai para uma fábrica daquela, e passa a trabalhar como um simples operário. Veja bem, ele não deixou de ser o imperador da Rússia, mas lá na fábrica ele era gritado, ele era abusado pelos colegas. Entendeu isso aqui? Como foi que ele fez? Ele se esvaziou das suas vestes reais, das suas honrarias, do seu direito de ser honrado como imperador, e foi ser um simples empregado lá no chão da fábrica, da indústria. Foi a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo
se esvaziou, se tornou nada, porque aqueles empresários, aliás, aqueles operários, eles eram tidos como nada, eles não tinham nada, não tinham poder nenhum, por isso que eles se revoltavam, porque de fato havia uma exploração na vida deles. A solução não seria o comunismo, mas na época, quando você está desesperado, o que aparecer como uma esperança de salvação, você agarra. O fato é que o Kizar ilustra o que Cristo fez. Ele, sendo imperador, se faz um simples operário. Deu para entender, Rosane? Nosso tempo está passando rápido. Se esvaziou. Isso no grego é kenose. Foi isso que ele fez quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele que nasceu de um nascimento virginal, não foi da cópula ou da união entre o homem e a mulher, o Espírito Santo criou um corpo para ele a partir do óvulo de Maria. E então ele entra na terra. Ele que provou que ele era Deus. Ele fez coisas que somente quem tem poder divino pode fazer. Ele era homem e, como homem, ele recebeu alguns títulos. O título Filho do Homem. Marcos 10:45, ele mesmo se chama de servo. Eu não vim para servir, para ser servido, mas para servir. Porque lá em Isaías dizia que ele viria como servo sofredor. Porém, Mateus, no capítulo 1 e o versículo 1, diz que ele seria filho de Davi, teria descendência real. Porém, ele seria 100% humano. A Bíblia diz que ele cansou, lá no posto de Sicar, ele estava com sede e parou cansado. Ele teve fome, ele teve sede. Ele teve um trabalho humano simples. Ele era um carpinteiro. Porém, a mesma Bíblia que diz que ele era esse homem no sentido completo da palavra, diz que ele era filho de Deus. Em João 3,16 diz claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho, que ele era filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele era filho do homem, mas ao mesmo tempo ele era filho de Deus. O título Filho do Homem dizia que ele era homem. Filho de Deus, eu dizia, esse é meu filho unigênito, o único dessa espécie. Os outros filhos de Deus não são filhos unigênitos. Eles são filhos por adoção. Ele se fez servo, porém, ele é Senhor como Deus. Ele é o filho de Davi. Ele é o Jeová do Velho Testamento. Lá em João ele diz, eu sou a luz do mundo. Só Deus pode ser a luz do mundo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a palavra Jeová. Como homem ele cansou, porém como Deus, em Mateus 11:28 ele diz, o que vier a mim, eu lhe darei descanso eterno. Venha a mim, tu que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Como homem, filho do homem, ele teve fome. Porém, como Deus, ele diz, eu sou o pão da vida. Quem me comer, jamais terá fome. Em João, lá no poço de Sicar, no capítulo 4, verso 7, diz que ele teve sede. Porém, ele diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma fonte eterna. Como homem lá em Nazaré, um simples carpinteiro.
Porém, o Apocalipse diz que Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Para encerrar, que o nosso tempo vai já esgotar, na dispensação, na época do Velho Testamento, Deus criou 3 tipos ou 3 classes de mediadores entre Deus e o homem. Quem eram esses 3 mediadores entre Deus e o homem? O profeta, ele era o mediador que levava a mensagem de Deus para o povo. O rei era aquele que era o mediador que se encarregava de inspecionar se o povo estava cumprindo a vontade de Deus. E o sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios pelos pecados do povo. Nós vimos no nosso texto que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, é o mediador perfeito. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2,15 que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Aqueles 3 mediadores, o profeta que levava a palavra de Deus, o rei que era o responsável por executar as ordens de Deus em relação ao povo de Deus, e o sacerdote que oferecia o sacrifício pelo povo de Deus. Então Jesus Cristo, ele fez com que todos esses ofícios ficassem ultrapassados no Velho Testamento, porque ele acumula em si os 3 ofícios, ele reúne em si mesmo. Jesus Cristo é o profeta, e Moisés disse que viria um profeta semelhante a ele. É o profeta que revela a vontade de Deus para as nações. Cristo é o sacerdote que se sacrificou e que intercede pelos homens ainda hoje. E Cristo é o Rei que nós esperamos, que reinará sobre todo o mundo. O profeta, no Velho Testamento, ele era o representante, o agente de Deus na terra. Ele revelava a vontade de Deus para aquela época, e como um vidente que via o futuro, Deus revelava o que ia acontecer no futuro, ele trazia a profecia em relação ao que iria acontecer mais na frente. Cristo, quando veio, ele veio sendo a maior revelação de Deus, dando a revelação, o ensinamento completo. Ele foi, então, esse profeta perfeito. No Velho Testamento, o sacerdote, ele era escolhido por Deus para representar o homem diante de Deus. Ele oferecia aqueles sacrifícios de animais, aquele cordeiro que era apresentado no dia da expiação, que tirava o pecado da nação. Por isso que quando Jesus Cristo passa diante de João, ele diz para seus 2 discípulos: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E como rei, ele virá. Por isso, é muito importante que nós reflitamos, que nós não precisamos estar atrás de profecias fora daquelas que Jesus Cristo já nos deu. Nós não precisamos procurar expiação para os nossos pecados, pagar os nossos pecados, porque Jesus Cristo já fez isso. Nós não precisamos buscar a intercessão de homens, de santos, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele intercede por nós juntamente com o Espírito Santo. Ele é o único mediador. E Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa é a nossa reflexão
para essa Páscoa. Esse Jesus que se humilhou, que passou pela experiência de maior humilhação do universo, de ser o Criador e vir para a terra para ser esbofeteado, para ser caluniado, para ser torturado covardemente, para ser preso e julgado falsamente. Mas a Bíblia diz que ele fez tudo isso por nós. A pergunta é: o que é que também nós estaremos prontos a sofrer por Cristo? Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a grande mensagem da Páscoa, da paixão. Cristo morreu, se esvaziou por mim, passou por toda humilhação e sofrimento por minha causa. Então, qualquer sofrimento que eu passar, pelo fato de ser crente, é pouco. Não é para pagar minha salvação, mas é por gratidão por aquele que realmente sofreu. Ele realmente se fez homem. E ele nos aguarda, se sairmos daqui antes do arrebatamento. Se ele voltar antes, ele vai nos receber nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor nos novos céus e nova terra. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Boa noite.